Olá, tudo bem? Eu sou a Camila, aluna do curso de Educação Física da UniCV, e pergunto a você: você conhece a história do time de rugby da cidade de Maringá? Não? Então vem comigo! O rugby é um esporte coletivo apaixonante, conhecido por combinar força, estratégia e trabalho em equipe. Originado na Inglaterra no século XIX, o jogo é praticado em campos como o de futebol e envolve duas equipes que competem para levar a bola ao gol adversário, marcando pontos através de trás, chutes e conversões. O rugby possui diversas modalidades, sendo as mais populares o rugby union, que são formados por 15 jogadores cada equipe, e o rugby sevens, 7 jogadores por equipe. Este último é incluso nos Jogos Olímpicos. O rugby é mais do que um jogo, é uma filosofia de vida que preza valores como respeito, disciplina, solidariedade e espírito esportivo. A relação entre os jogadores e árbitros é marcada por grande respeito, sendo considerada exemplar no mundo esportivo. O rugby no Brasil vem crescendo significativamente nos últimos anos. A criação da Confederação Brasileira de Rugby, CBRU, impulsionou o esporte, que tem ganhado visibilidade tanto em competições locais quanto internacionais. Equipes como o Rugby de Maringá têm contribuído para o desenvolvimento do esporte no país, formando atletas e promovendo eventos regionais. O rugby feminino tem sido um grande destaque mundial. A inclusão em eventos como a Copa do Mundo de Rugby e os Jogos Olímpicos trouxe visibilidade e abriu portas para muitas mulheres no esporte. Voltando para a nossa realidade, você já passou pelo Parque Alfredo Nieffler e viu grupos de crianças, jovens, homens e mulheres correndo atrás de uma bola oval e se divertindo muito? Então, esse é o time de rugby de Maringá. O rugby Maringá começou a ganhar forma entre os anos 2006 e 2007, graças à iniciativa do professor de Educação Física Anselmo Mendes, que decidiu criar um time da modalidade na cidade. Apaixonado pelo esporte, motivado por sua profissão, Anselmo reuniu amigos e começou a estruturar a equipe. No início, os treinos aconteciam no campo de futebol do Departamento de Educação Física da Universidade Estadual de Maringá, UEM. Porém, a falta de infraestrutura não foi um obstáculo. Os jogadores treinavam em qualquer lugar disponível, desde gramados até superfícies de cimento, precisando apenas de espaço para jogar. O rugby começou como uma atividade recreativa na vida dessas pessoas, mas logo evoluiu. A equipe passou a participar de competições regionais e estaduais, embora os resultados no início fossem bem modestos. O verdadeiro crescimento do time vem em 2010, ano que marcou uma virada histórica. Nessa temporada, o rugby de Maringá conseguiu quebrar a hegemonia do Curitiba Rugby, que havia dominado as competições estaduais por 25 anos consecutivos. Com muita força, dedicação e trabalho em equipe, o time conquistou seu lugar como uma das principais equipes do Paraná, representando a cidade com orgulho e destacando-se no cenário nacional. Em 2016, o time iniciou o treinamento das categorias de base. A partir daí, o time de rugby de Maringá revelou vários talentos, inclusive para a seleção brasileira, e ganhou muita representatividade no cenário estadual e nacional. Com muita dedicação ao longo dos anos, enfrentando altos e baixos, o time segue em busca do seu lugar ao sol. Apesar dos bons resultados obtidos, o desafio de manter uma modalidade pouco popular no Brasil exige esforços imensos. Tanto os atletas quanto a diretoria precisam se reinventar para garantir patrocínios que viabilizem competições, uniformes e uma estrutura adequada para os treinos. Ainda assim, com muito trabalho e determinação, o time continua avançando. Aos poucos, com esforço coletivo e paixão pelo esporte, eles estão conquistando o espaço merecido e elevando o nome de Maringá no cenário do rugby. É emocionante destacar que atletas formados no time de rugby de Maringá hoje brilham no cenário mundial do esporte, representando o Brasil em competições como Olimpíadas e Copa do Mundo de Rugby. Nossas mulheres e homens gigantes levam consigo, além da camisa da seleção brasileira, o símbolo do falcão no coração, que representa o time de Maringá. Cada conquista é mérito deles, resultado de muito esforço e dedicação. Os atletas, que hoje também são professores, dedicam-se ao máximo para se tornarem referências no que fazem. Buscaram conhecimento e formação, e hoje a equipe técnica do Maringá Rugby é composta por professores formados em educação física e atletas experientes na modalidade. Com essa mesma determinação, o time não mede esforços para investir no futuro do rugby. Além de competir, eles oferecem diversas escolinhas infantis para as crianças, tanto meninas quanto meninos. O projeto infantil do Maringá Rugby é inspirador e o time também participa do programa Esporte na Escola, levando a prática do rugby para crianças em escolas da região. Outro destaque é o projeto Nina, realizado em parceria com a Confederação Brasileira de Rugby. O programa abre as portas do time para incentivar meninas a partir dos 8 anos a praticarem a modalidade, promovendo inclusão e fortalecendo a presença feminina no esporte.
Mesmo enfrentando desafios para conquistar maior espaço e visibilidade, o Maringá Rugby é incansável. O time organiza sua base com atletas separados por faixa etária, estruturando futuros talentos que podem representar tanto a cidade quanto o país. Com trabalho árduo e paixão, o Maringá Rugby segue construindo um legado de excelência no esporte. Primeiramente, quero agradecer imensamente por sua presença aqui, Margaret. É sempre um prazer falar sobre rugby, mas conversar com você é sem dúvida um privilégio. Seja muito bem-vinda. Para dar início, então, vamos falar um pouquinho sobre a carreira como atleta e líder. Margaret, você começou sua trajetória como atleta e hoje lidera o time de Maringá como coordenadora. Quais foram os maiores desafios nessa transição de atleta para dirigente esportiva? Eu acho que o maior desafio foi entender como a gente pode transformar uma empresa, né, um time em um negócio. Então, quais são as formas de conseguir recurso, formatos de prestação de contas. Então, sair desse modelo de atleta para dirigente e entender tudo que tem por causa disso, por trás disso é o maior desafio que a gente tem. Mas, aos poucos, a gente foi conseguindo fazer essa migração. Agora, algum assunto bem importante sobre a representatividade feminina. Você teve uma carreira inspiradora como atleta e agora você está no comando de um time. Como você enxerga o papel das mulheres no rugby e o que ainda precisa mudar para ampliar a presença feminina no esporte? É um desafio bem grande, né? Eu acho que o que mais precisa fazer para ter essa mudança são oportunidades, né? A partir do momento que as mulheres têm oportunidade, elas conseguem sim desenvolver todos os tipos de papéis, né? Então, hoje, por exemplo, eu tenho um projeto, faço parte de um projeto da Confederação Brasileira, que é sobre mulheres no esporte. Então, sobre meninas, né? Projeto Nina, que trabalha com meninas de 7 a 17 anos. E todos os professores, as coordenadoras, precisam ser mulheres para a gente conseguir atingir o objetivo, que é realmente desenvolver. Então, a partir do momento que as mulheres têm essa oportunidade, elas fazem sim um excelente trabalho e estão aí despontando na frente dos homens. Nossa, que legal. Muito bom saber disso e que isso está acontecendo no time de Maringá. Agora, vamos voltar lá atrás um pouquinho no momento histórico que ocorreu na Inglaterra. Vamos lá. Você foi escolhida para sortear a tabela da Copa do Mundo de Rugby Feminina na Inglaterra, no Palácio de Buckingham, é assim que fala? Como que pronuncia? Buckingham, vamos lá. E ver o Príncipe William. Como foi essa experiência para você, pessoal e profissional? Como que você vê isso hoje? Eu brinco que foi algo intenso. Eu passei 36 horas na Inglaterra, desde a minha chegada até a minha partida. Então foi algo muito intenso. Desde chegar, ficar a hospedagem, ir para o evento, conhecer jogadores internacionais, estarem na presença do príncipe, porque o Palácio de Buckingham ele é fechado, né? Ele foi aberto para esse evento. Então, com certeza, para quem trabalha com esporte ainda mais amador no nosso país, essa foi uma oportunidade, sim, inesquecível. Nossa, que legal. Momento realmente muito inesquecível. Vamos falar agora de inspiração para futuras gerações. Que mensagem você deixaria para jovens atletas que sonham em seguir carreira no rugby e para aqueles que almejam ocupar posições de liderança no esporte? E como que você vê o futuro do rugby feminino? Eu acho que para ser jogador de rugby ou de qualquer esporte exige muita disciplina, né? A gente sem disciplina e gostar de treinar, a gente não vai a lugar nenhum. Não adianta ter o maior talento se você não tiver disciplina e a vontade de continuar. Então é assim, quando estiver desanimado, sempre continua, porque se esse é o seu sonho, tem que ir atrás. Nunca é fácil, mas sempre vale muito a pena. Para a gente finalizar o nosso bate-papo, quais são seus planos e visões para o futuro do rugby feminino no Brasil, tanto em relação ao seu time, que é o time de Maringá, quanto ao cenário nacional? O time aqui em Maringá está numa crescente gigantesca desde que a gente iniciou esses projetos com as categorias de base. Então hoje a gente tem uma equipe feminina que está despontando no cenário nacional. E eu quero manter a equipe feminina entre os melhores do Brasil, né? Já no cenário brasileiro, seleção brasileira, as meninas estão ganhando cada vez mais espaço, trazendo cada vez mais resultados, e isso é em decorrência dos projetos que estão sendo feitos. Então, em qualquer um dos cenários a gente vê algo muito positivo. Mar, agradeço muito a sua presença aqui com a gente, por falar do seu esporte, para mostrar para as pessoas um pouco mais como funciona o rugby e para apresentar também o rugby feminino. Foi um prazer ter você aqui com a gente nesse bate-papo e até a próxima. Muito obrigada. Até a próxima. E assim chegamos ao final do nosso episódio sobre o incrível time de rugby de Maringá.
Uma história de paixão, superação e dedicação, que inspira não só atletas, mas toda a comunidade esportiva. Maringá Rugby é muito mais do que um time. É um exemplo de que com trabalho duro, união e determinação, é possível alcançar grandes feitos mesmo enfrentando desafios. Se você ficou curioso ou inspirado, que tal conhecer mais sobre o esporte ou até mesmo fazer parte dessa equipe? Fique de olho nas redes sociais do Maringá Rugby e acompanhe de perto esse trabalho maravilhoso que vem transformando vidas e colocando Maringá no mapa do rugby nacional. Agradeço a sua companhia nesse episódio e espero que você tenha gostado de mergulhar nesse universo tão especial quanto eu gostei de compartilhar essa história com vocês. Não se esqueça de seguir o nosso podcast e também o Maringá Rugby, @Maringá Rugby. Compartilhar com os amigos e deixar seu comentário. Beijinhos e até a próxima!